Boa noite pessoal, boa noite pessoal que está aí nos seguindo aí pelo Instagram nessa noite, nessa live. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos, neste momento bem-vindos quem está chegando aí, Natália Tolentino, seja bem-vinda, Manuel, seja bem-vindo, né? Quem mais está chegando aí, ó, nutricionista Lucy Creis Santos. Isso, Lucy Creis, seja bem-vinda. Jaqueline, seja bem-vinda. Gláucia, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Então, pessoal, hoje realmente nós estávamos com expectativa gigante, né? Porque vamos falar aqui de um assunto que, gente, para quem tem filhos, é realmente muito top. É uma coisa assim que hoje nós vamos ter a nossa mente transformada. O objetivo dessas lives que fazemos às segundas é exatamente esse: produzir conhecimento transformador. E todos vocês que estão aí nos assistindo hoje vão poder assim aproveitar, né? Porque temos aí uma convidada fantástica, né? Ela é especialista em comunicação, neurociências e comportamento, mentora de mães e pais, estrategista e consultora de relacionamento intra e interpessoais. Nós vamos conversar hoje com Carol Winer. Nós vamos chamá-la aqui na sala. Vamos lá. Boa noite, Carol. Olá, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo fazer a situação ficar certa aqui, Paulo. Aê, Isso, pronto, deu certo. E como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Nossa, agora realmente hoje foi assim uma expectativa enorme. Que bom, que bom. Então, quanto mais alta a expectativa, mais alto a gente tem que chutar, então, aqui. Eita, vamos lá, vamos lá. Carol, a gente estava fazendo sua apresentação aqui e o que eu acho assim super interessante é que você coloca aí no seu Instagram, né, o seu arroba é desvende seu filho, né? Realmente é pra gente assim, eu sou pai de três, né? Sou pai de Uma três e assim, fartura, né? cada um dos filhos de um jeito, né? Cada um deles de um jeito. E assim, ser pai, e acredito também que ser mãe, é uma coisa que a gente só aprende fazendo, né? Exatamente. Mas tem uns caminhos que a gente pode modelar algumas pessoas. Uhum. Eu falo que foi a melhor experiência de todo o meu viver, foi ser pai. Eu tive a oportunidade de acompanhar o parto dos dois primeiros filhos, né, estar ali na hora que eles chegaram assim ao mundo, e falo assim que isso me mudou para sempre. Imagino. É uma experiência de altíssimo e fortíssimo impacto emocional. É verdade, é verdade. Bom, Carol, nós convidamos você hoje, né? E Você vê que eu não venho sozinha, né, Paulo? Eu sempre trago a minha assistente e ela é olá, assim. isso. Dá tchau para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Ah, lindo. Se quiser falar também, seja bem-vinda. Pode falar o que quiser aqui, viu? Eu falei outro dia que eu não vou fazer live mais. Quem vai dar aula pro pessoal é a Laura, que agora acabou. Muito, Laura. Pois é, Carol. Nós estamos vivendo assim os últimos 5 meses, talvez 6 para alguns, 5 meses da nossa vida no isolamento social. Uma situação completamente inusitada para nós, nunca vivemos isso. E isso nos levou a nos conhecer, né? Uma parte de nós que a gente não conhecia, que a gente teve que aprender a viver em família. Muitas pessoas não tinham ainda, né, ou não sabiam conhecer essa experiência de viver dentro de casa e juntos, tanto tempo assim, bem dizer, 24 horas do dia, a gente está junto em alguma atividade. O seu modo de viver, Carol,
Como que isso assim impactou as famílias, né? Esse isolamento social, como que isso assim tem impactado as famílias, aquelas que você tem acesso, aquelas que você tem apoiado e ajudado, como é que você tem percebido isso? Tá. Primeiro eu queria fazer uma pergunta pro pessoal que está aqui assistindo a live com a gente. Eu quero que coloca eu aí para mim, quem foi que aprendeu em casa a conversar sobre o que está sentindo. Eu vou dar um segundinho porque tem um delay. Eu vou continuar aqui. Depois coloca eu para mim aí, quem foi que aprendeu na escola a conversar sobre o que está sentindo. Então, coloca não aí para mim, quem não aprendeu essas coisas. Quem não teve essa experiência. O que que acontece, Paulo? O nosso mundo capitalista, patriarcal, do jeito que ele tendia a colocar que existiam outras coisas que eram mais importantes que a família. Ele tendia a colocar que o feminino, que é essa coisa do sentimento, do acolhimento, do estar em casa, era algo insignificante, algo que não tinha importância. E por isso, muitas vezes foi tratado de forma a falar assim: ah, não, peraí, importante é estudar, trabalhar e ganhar dinheiro. Família não é importante. Nesse sistema, vinha o mundo aí, desde a Revolução Industrial, né? Nesse frenético, né? Nessa aceleração, nessa intensidade, e aí de repente vem um vírus lá da China e fala assim: pisa no freio aí, minha gente, para mundo que eu quero descer. E aí as famílias foram para dentro de casa, sem conseguir compreender muitas vezes que o lar é o lugar onde nós deveríamos chegar para ter um porto seguro. Nós deveríamos chegar para saber falar sobre as emoções. Nós deveríamos chegar para sermos acolhidos. E o que é que acontece em geral? É um lugar que é um campo de batalha ao invés de ser um porto seguro. Infelizmente. Porque, gente, é tão mais fácil ser educado e gentil com a moça da padaria, com seu chefe, com seu cliente, com seu colega de faculdade. É tão mais fácil. Porque ele não está ali no seu teto. Ele não está ali quando as suas armaduras todas caem por terra e você vai mostrar a sua essência. E aí, Paulo, respondendo ao que você me falou, impactou da seguinte forma: o que que você não estava olhando para você, que agora você foi obrigado a chegar em casa e aquelas pessoas que são o seu espelho te contaram: tá vendo isso aí que você não cuidou? Tá vendo essa emoção aí que você não trabalhou? Eu vim aqui só para te contar. Filho, então, Paulo, filho, eu acredito sinceramente que Deus deu uma missão importantíssima para os filhos. Vai lá e fala com aquela pessoa para descer do pedestal dela de autoridade, né? Não, vou colocar aqui de autoritarismo. Filha, o que aconteceu ali? O cachorrinho ficou bravo aqui com alguma coisa. Filho. Não, filha, por favor. Chega. Vai lá com ele. Eu acho que a bolinha caiu aqui. Olha lá. Meu Deus do céu. Ele não late, gente. Mas nós fomos premiados. Entendi. Você entendeu, Paulo? Que eu não entendia de cachorro. É, é assim mesmo. Então, os filhos vêm para poder falar assim: olha, desce aí do seu pedestal de autoritarismo, porque você também tem uma criança aí dentro. Uma criança que muitas vezes não foi amada, não foi acolhida, não foi bem educada, não foi cuidada, não foi amparada, não foi bem direcionada.
E aí entra em casa e dá aquele choque. Mas espera aí, esse menino tá fazendo isso aqui? Nossa! Só que existe uma coisa na filosofia que é a lei do espelho. Então, tudo Uhum. aquilo que você vê no outro, que te incomoda, nada mais é que algo que está em você que você ainda não soube trabalhar. Uhum. Uhum. Então, Muito forte. os pais que já me acompanham, eles sabem. Quando eles falam assim comigo, Carol, mas o meu filho, isso. Então eu pergunto para eles, e qual é a parte que te cabe nesse latifúndio? Uhum. Como você, às vezes, até induz esse comportamento? Uhum. E agora, mais intensamente, nós não temos trabalho para fugir, nem escola para depositar as crianças. É isso aí. E E é agora nós vamos ter interessante que resolver. isso. E é por isso que a Carol tá aí, gente. A Carol tá aí para nos ajudar a resolver essa situação, né? Porque assim, eu Primeira estava coisa, né? Me falando, ajuda a te ajudar. eu estava compartilhando com você, Carol. A gente trabalha em alguns grupos, né? Alguns movimentos aqui sociais na nossa região. E uma coisa que nós percebemos assim de cara, e isso foi assim, foi dado, né, foram alguns dados que estiveram aí até em estatísticas sociais, né, que o índice da violência dentro das casas aumentou muito, né? Vamos esperar, a Carol está com alguma dificuldade técnica, vamos aguardar um pouquinho. Opa, gente, Carol saiu. Vou chamá-la de novo na sala aqui. Mas assim, pessoal, aproveite esse momento agora. Use essa setinha aqui, ó, e convide o máximo de pessoas possível. Esse papo é super interessante. Vamos falar nessa noite em como ser produtivo, né, ainda com os filhos dentro de casa, né? Vamos ver se a Carol volta aqui para a sala. Só um minutinho. Isso, voltou a Carol. Voltou, Me voltou? ouviu? Estão me ouvindo? Voltou. Ah, que Eu bom. estou. Que A bom. gente estava dizendo, Carol, que assim, na conversa prévia que nós tivemos, nós falamos aqui de algumas experiências que a gente vai aqui vendo aqui nos coletivos que a gente trabalha, nos movimentos sociais. E uma das coisas que a gente percebe aqui, muito aqui na periferia, é que o índice de violência doméstica aumentou muito nesses dias, né? Isso virou dados até de pesquisa, dados estatísticos aí nas polícias, ou seja, houve um aumento muito grande da violência, né? E a gente tem o tempo todo pessoas falando, olha, a gente está em casa sem trabalho, a gente está em casa, temos que nos reinventar, fazer algo diferente que nós não fazíamos antes, para poder viver, para a vida poder continuar. E aí entra a questão, como que a gente consegue trabalhar em casa? Isso é a pergunta de muitas mães aí. Como que a gente consegue trabalhar de casa e com os filhos que a gente estava acostumado a mandá-los para a escola, ter aquele período em onde os filhos não estavam conosco e a gente fazia algumas coisas nesse momento, principalmente as mães. E agora, Carol, o que que a gente faz? Como é que a gente consegue ser produtivo e ainda cuidar dos filhos? Então, Paulo, a primeira coisa é começar a colocar o foco no lugar certo. Então, em primeiro lugar, vai parar de achar que a criança estar em casa é um problema. Primeiro passo. Gente, para tudo na vida tem solução. Se Deus inventou, tem solução. Para que serve aquele mosquito? Não sei, mas tem uma função aquilo dali. Não é à toa. Então é a Uhum, gente aqui que está tentando nadar contra a corrente o tempo inteiro. Eu chamo as minhas mães que me acompanham lá de comandantes Winner. E eu pergunto para elas quem é que comanda o barco da vida delas. Se elas são as comandantes da vida delas, ou se elas ficam permitindo que qualquer tempestadezinha
leve o barco delas para onde essa tempestade quiser. Ou se são elas que estão levando o barco delas para onde elas querem. Então, primeiro ponto, Paulo, tô com criança em casa. Fato da vida. Não tem o que fazer, não tem jeito de devolver o pacotinho. O pacotinho é seu. Não tem jeito de devolver o pacotinho. É seu. Presente, ganhou. Agora é seu, não tem jeito mais de devolver. Então, o que você vai fazer? Pô, já tô com eles aqui. Primeira coisa é colocar o foco. Ok, tem uma alternativa, tem uma solução. Segunda coisa é essa que eu falei aqui no início com vocês. É olhar para você primeiro e se cuidar. Nossa, se está acontecendo um caso de violência doméstica, foge. Foge para algum lugar. Você não é obrigado a ficar aguentando. Não tem lugar nenhum do mundo que está escrito que você é obrigado a aguentar tortura. Lugar nenhum do mundo. Então foge, que isso não é normal, isso não é amor, isso é disfuncional, isso prejudica você e seus filhos. Ai, Carol, mas eu não tenho renda. Minha amiga, você vai arrumar uma solução. Se você não der o seu primeiro passo e não aceitar isso, porque quando eu falo, Paulo, que é o espelho, eu não estou querendo dizer que, por exemplo, a mulher que sofre uma agressão física é porque ela gosta daquela agressão física. Isso não existe. Isso não existe. É um espelho porque aqui dentro dessa mulher existe uma criança que entendeu algum dia que violência é amor. Então ela vai se relacionar com uma pessoa que age de modo violento com ela. Mas não porque isso é certo, mas porque ela, no amor infantil e imaturo, entendeu que aquilo era amor. Interpretou daquele jeito. Então, primeira coisa, desaparece. Você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito, você vai conseguir encontrar uma amiga, um parente, alguma ação social que possa te contribuir com você, alguém. Mas não fique dentro de casa. Não fique, você não é obrigado a aguentar isso. Depois você resolve essas coisas aí, Deus vai te entender que casamento é para sempre. Mas não falou que tinha que ter certas coisas no casamento. Aguenta. Né? Resolve isso aí, se proteja e proteja a sua família, seus filhos. Ponto 1. Ponto 2, né? Ponto 4, né? Eu já falei de 3 aqui. Ponto 4. Você entendeu lá que existe um espelho, você entendeu lá que determinadas coisas você não é obrigado a aguentar, que isso não existe. Isso, gente, isso não é de Deus, tá? Deus quer que você seja feliz. É ou não é, Paulo? Com certeza. Com certeza. A palavra de Deus diz que Deus nos chamou para a paz. Né? Então, Exato. precisamos ter uma paz plena e que nos realiza. Com certeza. E Jesus veio aqui e falou, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Com certeza. E isso é sobreviver, tá, gente? Isso não é viver, não. Então, vamos lá. Foi lá, entendeu que você tem que olhar para suas emoções, entendeu que existe um espelho, entendeu que você não é obrigada a aceitar certas coisas. Aí, o que você vai fazer, gente? Uma rotina. Primeira coisa. Carol, eu vou fazer essa rotina para quem? Primeiro para você. Só que agora tá todo mundo dentro de casa. E uma coisa é você fazer a sua rotina quando você sai para trabalhar na rua ou quando só tá você dentro de casa. Que a gente até conversou, né, Paulo? Você pode costurar, você pode trabalhar com informática, você pode trabalhar com confeitaria, com salgado, você pode trabalhar com alguma coisa e tá dentro de casa. Só que agora tá todo mundo dentro de casa com você. Então nós vamos fazer o que eu chamo de reunião da rotina. Então vamos sentar todos nós. Você já fez primeiro a sua ali, né? Aí você vai sentar com as pessoas da sua casa e vai falar assim, ô pessoas, olha, é o seguinte. A minha rotina, a minha agenda tá assim. Então, tal e tal horário, tal e tal dia, eu não vou conseguir
ficar demandando e dando tanta atenção. Gente, criança com uns 3 anos, você já pode conversar, tá? Mas depois eu vou dar umas dicas para umas crianças, com as crianças até 10, 12 anos, para ficar de forma mais lúdica, tá? Mas vocês já podem incluir as crianças na conversa. Mas não pense vocês que vocês vão fazer uma reunião de 1 hora e a criança vai ficar lá sentada. Não vai, tá? Aguenta aí. Aí vocês vão sentar e vão falar assim, olha, tá assim, tá assado, eu preciso da ajuda de vocês. E vai falar com amor, gente. Você não vai chegar lá impondo e fazendo exigência, porque quando a gente faz isso, a gente arma o outro. E o outro chega pra gente e fala assim, ah, não vou fazer não, só de pirraça. Às vezes não é nem consciente, é inconsciente. Então você fala assim, gente, eu preciso da ajuda de vocês, olha só, tem isso e aquilo, mamãe tá trabalhando, eu preciso entregar isso aqui, vocês podem me ajudar? Gente, um pedido de ajuda tem um poder de convencimento que vocês não têm noção. Uhum. Então sentou ali, conversou, pede ajuda. Fala assim, nossa, eu vou precisar fazer isso aqui, vocês podem me ajudar? Eu conto com vocês. E aí o que nós chamamos de combinados. Aí você combinou da sua rotina. Só que tem um segredo nessa rotina que você vai fazer para você. Eu vou te contar aqui, em primeira mão. As minhas alunas, elas sabem disso, as minhas alunas do curso. E eu conto para elas o seguinte: não adianta você fazer rotina e não encher o tanquinho de amor do seu filho. Você tem que encher o tanquinho de amor do seu filho primeiro. Então, seu filho, vamos supor que ele acorde 7, 8 horas da manhã. O que você vai fazer? Nesse período, 40 minutos, 1 hora, você vai ficar com ele. E você vai dar atenção para o seu filho. E você vai brincar. Por quê? Porque senão ele não vai te dar sossego. Principalmente se tem até uns 10 anos ali, não vai dar sossego. Por quê? Porque eles querem atenção. Todo mundo, gente, tudo que as pessoas querem na vida. Ser amadas, reconhecidas e aceitas. É tudo que as pessoas querem na vida. Carol, eu quero ganhar dinheiro. Não, você quer ganhar dinheiro para ser reconhecido e aceito. E às vezes até amado. Entendi. As pessoas querem ser amadas, reconhecidas e aceitas. Então, já tira esse tempo para o seu filho. Já coloca na sua rotina. Nossa, Carol, mas meu dia é muito corrido, eu tenho muita coisa para fazer. Nesse momento, eu quero te dizer o seguinte. Eu sei que está uma sobrecarga gigantesca em cima das mulheres. Gigantesca. Porque, geralmente, é a mãe que vai olhar o que está fazendo da escola, o que não está fazendo. Se tem alguma atividade, se não tem. Se está sem atividade da escola, é a mãe que está inventando e está sendo a professora. Então, eu quero te dizer o seguinte. Coloca muito amor nas minhas palavras, gente. Eu vou te dizer o seguinte. Será que é mais importante a sua cozinha ficar arrumada do que você dar atenção para o seu filho? Seu filho vai crescer uma vez na vida. Ele vai ter 5 anos uma vez na vida. Serviço, gente. Você vai morrer, ele vai continuar lá. É verdade. Será que com a criança dentro de casa, a casa tem que ficar impecável? E eu sei, gente, que tem perfil que ama organização, mas flexibiliza. Não tá fácil para ninguém. Imagina para as crianças. Verdade. Então, não seja você o arauto da tem que ser tudo certo, tem que ser tudo do meu jeito e criticar o tempo inteiro. Flexibiliza. Carol, eu quero também aproveitar aqui, o pessoal que está entrando aí, já tem algumas perguntas aqui. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, né? Mas eu vou citar aqui, né? Por exemplo, o Mário Júnior, grande Mário, nosso engenheiro e advogado. Ele falou que, olha, é uma pergunta. O Covid-19 é controle social? Ô, Mário, realmente eu não sei se é controle Olha, social. essa é uma pergunta que tem. Se foi controle social, começou muito bem no lugar certinho lá na China, né?
Porque literalmente a China vai para o mundo inteiro. Então, É se é verdade. controle social, começou direitinho. Realmente, a gente está vivendo uma situação que vai. A gente estava conversando aqui em casa outro dia, Carol, meus filhos, e eles estavam falando assim: nossa, os meninos daqui 10 anos, 15 anos, eles vão estudar a história de um jeito assim, bem diferente, né? Porque eles vão ver algo que nunca aconteceu e vão ver, ouvir assim, inúmeras versões de como isso aconteceu, né? Alguns vão dizer que foi um experimento social, alguns vão dizer que isso foi, sei lá, uma guerra fria, uma guerra biológica. Muita gente vai ter muitas teorias aí, né, para poder passar para os livros da história, né? E vamos Mas, lá, Paulo, Glaucia também, eu, sim, eu acredito numa coisa. Tudo coopera para o nosso bem. sim, concordo, Até o que tenta atrapalhar vem para ajudar. é verdade. Eu acredito nisso. Então, eu penso o seguinte: como nós vivíamos nessa sociedade capitalista, patriarcal, mas quando eu falo patriarcal, gente, é num sentido de opressor, de, de literalmente descartar as competências femininas. Uhum, Quando, na verdade, é importante que haja um equilíbrio. Porque o homem é aquele que vai para a ação, e a mulher é aquela que acolhe, aquela que traz. Por que vocês acham que foi todo mundo para dentro de casa, gente? Eu não sei se verdade. tinha alguém tentando fazer dar errado, não. Mas de verdade, o mundo estava precisando dessa pausa. Para Uhum. parar. E será que a economia tem que ser do jeito que ela é? Tão cruel? Será que você tem que, de verdade, matar um leão por dia? Será que de verdade, gente, lá na China, as pessoas são literalmente escravizadas? E não só lá na China, aqui, do nosso lado. Então, será que não estava mesmo na hora de parar? Será que isso não foi Uhum. de verdade? Que pode até ter sido, né? Com o intuito de fazer o mal, mas será que isso não foi de verdade um redirecionamento do mundo? Eu não sei, sabe, Paulo? Eu sou otimista. Às vezes até Sim. perigosamente otimista. Uhum. Mas eu prefiro acreditar que seja isso. Uhum. Bom, vamos lá. A Gláucia, ela está falando aqui, olha. Então, a criança que apanhou a infância inteira, ouvindo que estava sendo educada e amada, acredita a vida inteira que o amor é violento. É isso? Exatamente. Gente, me dói. Eu fui policial 12 anos. E eu tive acesso a várias pesquisas sobre comportamento humano. Uhum. E eu vi, literalmente, como a violência gera resultados catastróficos. Tem uma pesquisa de dois pediatras norte-americanos que eles falam sobre o estresse tóxico. Na verdade, eles chamam de traumas da infância. Eles falam só sobre os piores traumas da infância. E nessa pesquisa, eles conseguiram vincular em quantidades, em porcentagem, como a violência na infância. E quando eu falo violência, gente, não é só física, tá? Emocional também. Porque o Uhum. sistema de medo que é acionado no cérebro da pessoa é o mesmo quando a criança ouve um grito, a pessoa, e é o mesmo quando ela é espancada. É a mesma coisa. Não tem diferença, tá? Tem gente que fala assim, ah, mas eu só grito. Mesma coisa. E aí, o que que eles comprovaram, Paulo? Que os traumas da infância, eles geram aumento na probabilidade da pessoa entrar para a criminalidade, dela ser usuário de drogas, dela ter ataque cardíaco, de ter câncer, a probabilidade da pessoa ter tendências suicidas. Então, eles comprovaram cientificamente e eu vi isso na prática. Uhum. Porque as pessoas acham, Paulo, muitas vezes, que a polícia militar, a única coisa que ela faz é patrulha. É. Só que a polícia militar
é o único órgão do Estado que está nos 853 municípios. Quem vocês acham que chega quando alguma coisa está desabando? Primeiro. Quem vocês acham que faz o transporte de órgãos para ser doados? Quem vocês acham que faz o socorro numa estrada? Quem chega primeiro é a PM. Tem cidade aí que nem corpo de bombeiros tem. É verdade. Então, eu vi isso em todos os sentidos, em todas as áreas. O quanto isso afeta. Então, quando a criança, gente, apanhou e ainda ouviu, eu tô fazendo isso porque eu te amo, eu tô fazendo isso porque eu tô te educando. Gente, calma lá. E quem se respalda na Bíblia para fazer isso, porque tem um trecho da Bíblia que fala para usar a vara, gente, a Bíblia é cheia de metáfora. Nem tudo é literal assim na Bíblia, não. Cuidado com isso. Buraco de agulha, por exemplo, não é de agulha de costurar. É de um portal que tinha e que o camelo tinha que abaixar para passar por esse portal. Uhum. Então, muito cuidado com isso. Porque eu não sei qual é a visão de você, mas eu acredito sinceramente que Jesus veio aqui entregar a vida dele para falar o seguinte: Deus é amor, isso é amor. Eu não vim aqui para julgar, eu não vim aqui para criticar, eu vim aqui para me doar. E quantas pessoas chegam para mim, Paulo, e falam assim: mas meu filho vai ficar mimado. Gente, é mais fácil consertar um menino mimado. Infelizmente. E eu não tô falando que é o certo, não, tá? Nem para um lado e nem para o outro. Só que é mais fácil consertar quando o menino fica mimado do que você consertar um trauma de infância. E eu vou dizer para vocês, gente, tem um monte de coisa errada que a gente a vida inteira ouviu. Não pode colocar o menino no colo demais, porque senão ele fica mimado. Mentira! Mentira, gente! O menino tava quentinho dentro da barriga, enroladinho, protegido, 9 meses. Pega o menino no colo, porque ele tá desesperado com esse mundo confuso e caótico que ele chega. Pega no colo e ama. Carol, fiquei na dúvida do que eu vou fazer, na dúvida, o que eu faço? Ame. Todas as respostas que você procura estão dentro de você. Todas. Sabe por quê? Porque quando Deus fez o sopro divino da vida, ele te preencheu dele. E a resposta que você tanto procura, às vezes lá fora, é só você parar um pouquinho, respirar fundo, calar sua mente e deixar esse divino dentro de você falar com você. E não tem nada, nada nesse mundo que consiga vencer a força do amor. Nada. Verdade. Verdade. Carol, muito profundo. Muito profundo. Fiquei emocionada também. Às vezes não é a Muito gente que profundo. fala, né? É verdade. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão aí ouvindo que precisavam ouvir isso, né, nesse tempo, né? Porque nós não temos visto um outro caminho, né? Por melhor que seja o conselho ou a estratégia, mas se ela não for fruto do amor, não vai dar certo. Ela vai machucar, ela vai tentar regrar apenas, ela vai tentar apenas cercear, né, alguma coisa para tentar colocar ordem, mas isso não vai fazer bem, né? E nós temos visto isso assim como que os lares realmente, né, até voltando à pergunta do Mário aí dessa questão de controle social,
como que os lares estavam despreparados para que as pessoas estivessem juntas, né? Juntas, né? E a Nara está falando aí, a Nara, muita ternura em você, né? Muita ternura. Nara é uma dessas mulheres aí, ó, que ama Não, e ama mesmo. linda. Nara tá aí, não é isso? E assim, nós sabemos o quanto a gente tem percebido isso, né? Eu queria, já que a gente foi por esse assunto, né, e você tocou nesse assunto, mas para mim uma das definições de amor, você falou aí, é o sacrifício, né? Amor não é só a gente ficar falando eu amo, eu amo, eu amo, mas é quando você se entrega em sacrifício e em serviço pelo outro, né? Eu tomo muito cuidado, Paulo, com essa palavra sacrifício, sabe? Uhum, Só uma ressalva, né, nesse sentido. Quando é amor, é entrega e é genuíno, não é sacrifício. Eu não vejo desse jeito. uhum, É por isso que eu falei que a primeira coisa de todas é ajustar o foco. Porque quando a pessoa fica com foco que é um problema, que tá difícil, que. Gente, eu sei que é um desafio gigantesco. Porque nós não fomos educados para isso. E porque os nossos pais queriam isso, porque eles tiveram culpa, gente, não existe culpado. Não existe culpado nessa história. Existem pessoas que tudo que elas queriam era ser amadas, aceitas e reconhecidas. Só que muitas vezes elas aprenderam a dar esse amor de um jeito disfuncional. Não porque eles quiseram. E Carol, uhum, você está falando isso e eu apanhei muito. Às vezes já aconteceu, Paulo, de eu encontrar pessoas que foram abusadas pelos pais. E eu falo emocional e fisicamente. E eu falo o seguinte: perdoar não quer dizer que você tem que se colocar em perigo de novo. uhum, Perdoar quer dizer que você não fica revivendo aquilo, você não fica realimentando aquilo no seu coração e que você se faz livre. Tem uma história de que um mestre conversa com um discípulo. Antigamente era assim, gente, que as pessoas estudavam, era um mestre e um discípulo. Ali eram poucas pessoas que tinham acesso à educação e tal. E o mestre fala o seguinte, que o rancor, o ódio, a raiva é como se você tivesse com uma pedra em brasa na sua mão e ficasse assim, eu vou tacar no outro, eu vou tacar no outro, eu vou tacar no outro, eu vou tacar no outro. Só que quem tá se queimando é você, porque ela tá na sua mão. Não se preocupa com isso não, gente. Fazer justiça é com Deus. Você se coloca em segurança e aceita que o que é da pessoa, como diz a minha avó, tá guardado. uhum, Não sofre não. O que é do outro tá guardado. E aí você vai, nesse momento, olhar para o que você quer. E não existe culpado. No dia que nós entendemos que não existe culpado, que de uma forma ou de outra nós estivemos ali e que tudo tem um propósito para nosso crescimento, para nossa evolução, para nossa melhora pessoal, nós conseguimos sair daquele lugar que parecia uma areia movediça e conseguimos começar a levar o nosso barco para onde nós queremos. uhum. E aí, Paulo, tem uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito, que elas falam assim, Carol, eu tô com criança em casa, o que que eu faço? Se você não conhece a criança, e o Paulo falou isso aqui no início, cada um é de um jeito. Se você não conhece a criança, o jovem, você não sabe se comunicar com ele. E eu vou te contar uma coisa aqui, que talvez você ainda não tenha se atentado para isso. É o seguinte, você não faz com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, porque o outro não é você. Você trata o outro como ele necessita ser tratado.
E isso é muito claro quando você tem mais de um filho, né? Uhum. Porque um Paulo, às vezes você chegar e dar uma ordem, super funciona. Porque ele é um perfil que gosta de ordem. E ele vai lá e faz. Só que, para outro, você vai lá e dá a ordem, é a mesma coisa sem ter falado nada. É, assim mesmo. E aí, para esse, você tem que usar outros recursos e aprender. Só que para isso, você precisou saber olhar suas emoções. Para saber olhar as emoções do seu filho. E saber observar sem julgamento. Olhando assim, a essência dele é esse. Tem uma pessoa aqui em casa, gente, que é o seguinte: se eu chegar e falar assim, é isso, acabou. É briga na certa. O que eu faço? Opções. Uhum. Porque senão, é o seguinte: a gente tem a correnteza da vida. E eu posso escolher. Eu vou ficar indo contra a correnteza e tá lá a vida, né? Deus te dando um monte de sinal e falando assim: é pra cá, meu filho, que tem que ir. É pra cá, meu filho, que tem que ir. E você tá lá, não, mas eu quero, porque tem que ser difícil. Aí eu vou é pra cá. Eu, não, tem que ser aqui. Eu vou é nadar contra a correnteza, eu vou levar meu barco contra a correnteza. E tá bom, às vezes, nesse mundo capitalista, parecia que funcionava. Uhum. Só que eu te pergunto, quanto tempo você aguenta? É. Porque chega uma hora que você cansa. Uhum. E aí, Paulo, nessa hora que a pessoa cansa e que ela não sabia se olhar e que ela não sabia olhar para o filho, que chega a violência. Porque se tudo que você tem é um martelo, você trata tudo na vida como um prego. Só que às vezes você não precisa de um martelo, às vezes você precisa de uma chave Phillips. Uhum. Só que você não quis saber como é que buscava essas ferramentas. Uhum. Então, conhecer o seu filho e ter ferramentas vai te ajudar a passar por esse momento de forma muito mais suave. Joia. Carol, sim, nós estamos assim há 5 minutos aí. A Nossa, gente já? passou muito rápido. Deixa eu ler alguns comentários aqui que o pessoal está assim, olha, comentando muito aqui. Deixa eu ver aqui, olha. Vamos ver aqui quem mais comentou. A Rita. Rita Sancler. Boa noite para você, Rita. Devemos esquecer um passado onde muitos foram mal amados. Esse passado precisa ser esquecido. É isso mesmo. Acho que tem que ser superado, né, Rita? Perdoado e a gente tem que seguir em frente. O Mário Júnior, novamente. Maria é o maior, excelente, deve ser o maior exemplo, né, de excelência de mãe que viu seu filho inocente morrer por nós. Também está aqui. Quem mais aqui que participou? Vamos lá. A Evelise chegou na nossa sala. Ei, Evelise, quanto tempo, hein? Abraço, abraço da família. Vamos lá. Euzi também chegou. Boa noite, Zizi. A Euzeli está comentando. O prego, na verdade, não era prego, era um parafuso. É isso mesmo. A Evelise Exatamente. está Só que se dizendo. você acha Opa, que é um marca prego, outro. ah, A só que Evelise, se você marca acha que é um outro. Vamos marcar prego outro. É. e usa o martelo, aí não resolve, né? Aqui, ó, a Elisete, essa pergunta é interessante. Nós vamos encerrar com essa pergunta aqui. A Elisete perguntou assim, ó, e como é que a gente faz aqui com filho adolescente desobediente? Que ferramenta que o Carol Winer pode nos ajudar aí? Para filhos adolescentes, né? É isso. E aí a gente encerra, né? Porque senão a live vai cair daqui a pouquinho. Ai, meu Deus, eu perdi aqui porque o cachorro começou a latir. Tá. Não, a Elisete pergunta o seguinte: quando eu tenho filho adolescente, né, e a gente, filho adolescente, está rebelde, o que que a gente faz? Entendi. A primeira coisa é entender que o adolescente, ele já está passando por uma série de transformações físicas, da química corporal dele, tá? Natural, da mente, dos neurotransmissores, tudo. E se você
antes não criou uma conexão, ele vai tender a ser menos cooperativo. Uhum. Então, é o seguinte, agora é um trabalho intenso para que você encontre caminhos de conexão com ele. Não existe cooperação sem conexão. Primeiro você se conecta, depois você consegue a cooperação. E aí, como é que você se conecta com ele? Eu te pergunto, eu vou deixar aqui a pergunta para a gente finalizar. Quando você vai pescar, você gosta de pudim, você leva pudim para o peixe ou você leva o que o peixe gosta? É. Então, Uhum. conexão. Conexão. E o interessante é que os filhos eles vão dando sinais, né? Eles vão dando sinais do que eles precisam, do que eles necessitam, né? Uhum, com certeza. O tempo inteiro. Nossa, é isso. Carol Winer, nossa, que felicidade falar com você. Foi muito bom esse tempo, compartilhar assim, um pouco do seu coração, do seu conteúdo, né, da sua filhinha linda, Laura. A próxima vai ser com você, hein? Ô, gente, eu fiz um post colocando a rotina da Laura lá no meu Stories, tá lá no meu Stories, e um Stories, e eu fiz um post que eu falo sobre como você proteger e fortalecer emocionalmente quem você ama. Tá lá hoje, então deixa lá os comentários. Se a gente conseguir 50 comentários lá e compartilhamentos, eu coloco o resumo dessa live de hoje com as dicas que eu passei aqui num Uau. post estruturadinho do jeito que tá lá. Combinado? Quero pedir sua permissão. Vamos salvar essa live? Vamos deixar Por salva ou não? O que favor, que por você acha? favor, vamos Vamos deixar deixar salvo. salva? Por Tá favor. bom, muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente vai aprendendo sempre, sempre, sempre. Aprendi muito e foi uma experiência assim marcante para mim. Gratidão imensa a todos vocês. Gratidão pelo convite, Paulo, e sucesso aí em todos esses projetos lindos que você atua. Essas Obrigado. frentes todas cooperando e contribuindo com tanta gente. E gratidão a vocês que estiveram aqui de coração aberto para a gente poder compartilhar um pouquinho. Amém. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima, hein? Abraço a todos. Tchau, Carol. Tchau, Laura. Tchau. Tchau.